amados, graça e paz do Senhor Jesus. Estou aqui através desse vídeo mais uma vez para poder estar compartilhando a parte 3 da série Unidade com você. Amém? Nós vamos aprender hoje em cima da passagem que se encontra em Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47, através da história da igreja primitiva, igreja maravilhosa que deve continuar sendo inspiração para nós. E como estamos aprendendo um pouco sobre unidade, né? Eu quero estar deixando e mostrando para vocês aqui algumas marcas que de fato comprovam que a igreja primitiva era uma igreja unida e que serve como exemplo para nós vivermos também e permitirmos que essas marcas façam partes da nossa vida, partes da igreja, né, do nosso tempo, para que nós possamos também agradar ao Senhor e viver a vontade de Deus, né, que através desse princípio tão maravilhoso que é a unidade, em nome de Jesus. Deixa eu ler aqui com vocês, Atos 2, 42 ao 47, diz assim: E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E sobrevinha temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E perseverando todos os dias concordemente no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Amém. Maravilha. Existe nesta passagem algumas marcas, algumas características que comprovam, que nos mostram que de fato a igreja primitiva, que é a igreja modelo para nós como igreja, né, que de fato eles eram unidos. E é isso que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa, a Bíblia está dizendo que eles tinham comunhão. Só tem comunhão uma igreja unida. E uma igreja que de fato vive unida, ela vai ter comunhão uns com os outros. Os irmãos, quando eles carregam esse princípio de unidade, eles têm de fato o prazer e o interesse e o compromisso de estar junto em comunhão, de ter tempo em comunhão, né? De estar nos cultos em comunhão, de estar nas células em comunhão, de ter tempos, momentos em comunhão. Uma igreja unida é uma igreja que tem prazer de fato de estar em comunhão. Então grave isso no seu coração. Uma igreja que tem comunhão é uma igreja unida. E uma igreja que de fato é unida, ela com certeza vai querer viver em comunhão. Segunda coisa, partir do pão. O que isso nos mostra? Eles comiam juntos. Eles tinham tanta unidade que eles tinham prazer em fazer suas refeições juntos. Eles se reuniam para fazer suas refeições juntos, para ter esse tempo de mesa, onde se alimentavam juntos, aonde, né, tinham esse tempo precioso ali em unidade. E isso faz parte. Uma igreja unida, eles também querem estar juntos nesses momentos, para comer juntos, para compartilhar experiências, para ter esse tempo de unidade. Então grave isso no seu coração. Comer juntos também é uma marca de uma igreja unida. Terceiro ponto, a Bíblia está falando que eles estavam juntos. Eles estavam juntos para tudo, para o que der e vier. Uma igreja unida, irmãos, é uma igreja que está junto para o que der e vier. Falou que é oração, está junto. Falou que é palavra, tá junto. Falou que é culto, tá junto. Falou que é GC, tá junto. Falou que é para ir fazer um evangelismo, tá junto. Uns precisou dos outros, estão juntos. Unidade é isso. De fato, uma igreja unida está junta para o que der e vier. E a Bíblia também diz que eles tinham todas as coisas em comum. Eles pensavam como um, eles falavam como um, eles agiam como um, até porque o Espírito era o mesmo. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Se de fato o Espírito Santo é um e ele habita em nós, nós também vamos ter todas as coisas em comum. Por quê? Isso não se refere a uso costumes, isso não se refere a estilo de roupa, isso não se refere a isso.
Ter tudo em comum se refere a ter, sabe, a mesma mentalidade de Cristo, a mesma palavra, sabe, o mesmo coração, o mesmo amor pelas vidas, a mesma compaixão, a mesma piedade, a mesma, sabe, unção, o mesmo interesse pelas coisas de Deus. É ter tudo em comum, ter tudo em comum. E essa era uma das marcas da igreja primitiva que demonstrava que eles eram unidos. Então, uma igreja unida é uma igreja que tem tudo em comum. Eles estão pensando como um, eles estão no mesmo propósito, eles são unidos pelo mesmo propósito, pelo mesmo Deus, pelo mesmo reino, pela mesma obra missionária. Eles estão juntos e tem tudo em comum. E olha só, a Bíblia vai dizer também que eles vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todas as pessoas conforme cada pessoa necessitava. O que nós podemos aprender com isso? Uma igreja unida é uma igreja que se importa com a necessidade do outro. Olha, grava isso no teu coração. Uma igreja unida é uma igreja que se importa com a necessidade do outro. A Bíblia está dizendo que quando esses irmãos viam que outro irmão tinha uma necessidade, eles vendiam do que tinham, se preciso, para poder suprir a necessidade do outro. De fato, uma igreja unida é uma igreja que se importa com a necessidade do outro. Amém? Outra coisa importante para entender, para a gente aprender aqui nessa palavra, outra marca de uma igreja unida, a Bíblia diz que eles perseveravam no templo e nas casas. O que isso nos mostra? Eles tinham prazer de estar juntos, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, recebendo porções da sua palavra no templo. Isso fala de quê? Dos cultos. Os cultos no templo e nas casas, que é a visão que nós amamos, nós Lagoinha vivemos, que são os GCs, grupos de crescimento, conhecido também como célula, né? Então a Bíblia está dizendo que a igreja primitiva ela vivia isso. Eles estavam no templo, nos cultos semanais, e mais que isso, a Bíblia fala que eles estavam até todos os dias no templo e nas casas. Então a gente vê que eles tinham mesmo esse prazer, esse interesse, esse compromisso de estar nos cultos juntos, adorando junto, louvando junto, cultuando junto, aprendendo e ensinando a palavra juntos, nos GCs, tendo ali aquele momento maravilhoso de crescimento espiritual, né, de compartilhamento de palavra, de ensinamentos, de experiências, de comunhão. Isso é uma marca de uma igreja unida. Uma igreja unida, elas têm compromisso de estar semanalmente nos cultos no templo, elas têm compromisso de se reunir nas casas, porque o que importa para eles é estar juntos, buscando ao Senhor juntos, servindo uns aos outros. E isso, meus irmãos, tem que ser também uma marca para a nossa vida. Se somos de fato unidos, precisamos estar juntos nos cultos e nos GCs. Amém, queridos? Outra passagem que eu quero ler com vocês, para a gente poder aprender um pouquinho sobre estar unidos pelo mesmo propósito, se encontra em Gênesis 11, 1 ao 9. Gênesis 11, 1 ao 9, vou estar lendo com você aqui rapidamente neste vídeo. Gênesis 11, do versículo de número 1 ao versículo de número 9, que diz o seguinte: E toda a terra era de uma língua e de uma fala. E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Siná, e eles habitaram ali. E eles disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e queimemo-los. E eles tiveram tijolos por pedra e lodo por argamassa. E eles disseram: Vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua, e isto eles começam a fazer, e agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Vamos, desçamos, e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala uns dos outros. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a cidade. Por isso, o nome dela é chamado Babel, porque o Senhor ali confundiu a língua de toda a terra, e a partir dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Amém. Nessa passagem tem algumas coisas importantes que nos revelam, né, o quão importante é a unidade. A primeira coisa que eu quero que você aprenda aí é que aqui
eles estavam unidos pelo mesmo propósito. Eles se uniram para construir uma torre, para construir uma cidade. Então o foco deles era o mesmo. Eles trabalhavam em prol de uma só coisa, uma igreja unida. Eles têm um propósito e trabalham juntos, unidos por esse mesmo propósito. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que nós aprendemos aí, uma só língua e uma só fala. Todos falando da palavra de Deus. Todos. Aqui, obviamente, nessa passagem, eles não estavam falando da palavra de Deus, mas isso está mostrando que eles tinham uma só fala, uma só língua. Eles falavam todos a respeito de uma só coisa. Vamos construir a cidade. Eles falavam sobre os planos para construir essa cidade. Eles falavam sobre os projetos, como construir essa cidade. E nós temos que falar da palavra, porque todos nós tendo a mesma palavra, ensinando a palavra, falando de Deus, falando do propósito de Deus, dos projetos de Deus, da vontade de Deus, isso demonstra que somos unidos. Essa é a verdadeira unidade, é estar unidos pelo mesmo Deus, é estar unidos pela mesma palavra. Terceira coisa, eles viajaram. Olha que interessante, até viajar, eles viajavam juntos. Isso mostra o poder da unidade, o poder da unidade. Com prazer eles tinham de estar juntos em tudo. Uma igreja unida, como eu já disse, eles têm prazer de estar juntos para tudo, até mesmo para fazer uma viagem, seja uma viagem missionária, uma viagem a passeio, uma viagem para ir para uma conferência, para um congresso. Tudo isso acrescenta na vida da igreja, o estar juntos. Amém? Olha, quarto ponto, eles habitavam juntos. Isso é importante, habitar juntos. Nós habitamos na casa do mesmo Deus, temos que estar juntos. Toda igreja local tem que ter por habitação essa casa. Tem que amar habitar nessa casa onde você congrega. Para você, a sua igreja local tem que ser a melhor. Você tem que ter prazer de estar na sua igreja local. Você tem que amar sua igreja local. Você tem que amar cultuar o Senhor na sua igreja local. Você tem que amar servir a sua igreja local. Tem que ter isso. Uma igreja unida tem prazer. Prazer de estar na sua igreja local, servindo uns aos outros, né, juntos ali. E olha só, outro ponto. Eles conversavam sobre o mesmo assunto. Já falei isso, mas fica aí no seu coração aí. Conversar sobre o mesmo assunto. Qual que é o assunto do cristão? É Cristo. Temos que conversar sobre o mesmo assunto, sobre Cristo, sua palavra, sua obra. Isso é unidade. Amém? E por último aqui, ó, eles estavam trabalhando juntos. Perdão, por último não. Eles estavam trabalhando juntos. Trabalhando juntos. Como eu já disse, temos que trabalhar juntos, em unidade, pelo reino de Deus. Outro ponto, eles estavam edificando juntos, construindo algo juntos. Nós temos que construir juntos. Uma igreja local, junto dos seus pastores, os pastores junto de suas ovelhas, eles têm que edificar juntos, edificar a igreja juntos. Isso é unidade, tem que se unir para edificar juntos. Toda unidade, olha só, pega isso no seu coração. Toda unidade chama a atenção de Deus, seja de forma negativa ou positiva. Eles se uniram de forma negativa, ou seja, se uniram com um mau propósito, se uniram para construir algo para eles mesmos, algo que não glorificava a Deus. E isso chamou a atenção de Deus, ao ponto de Deus falar com Jesus e com o Espírito Santo. Desçamos, vamos lá confundir esse povo, porque eles estão unidos e já estão conseguindo fazer isso, então não vai ter nada restrito para eles. Através da unidade, o que eles quiserem fazer, eles vão fazer. Agora, algo importante. Se a unidade negativa, se eles unidos por um mau propósito, tinham poder para fazer o que queriam fazer, imagine nós, como igreja de Jesus, se nos unirmos, quanto poder de Deus não vamos ter para ganhar almas na nossa nação. É importante entender isso. É importante entender isso. A unidade chama a atenção de Deus. Uma igreja unida, ela atrai o favor de Deus. Ela atrai a unção de Deus, ela atrai a glória de Deus, ela atrai o poder de Deus, ela atrai as bênçãos de Deus, ela atrai o socorro, a ajuda de Deus. A Bíblia fala em Atos 2:47 que o Senhor acrescentava à igreja os que hão de ser salvos. O Senhor é atraído por uma igreja unida. Ele salva mais almas e envia para essa igreja unida, porque ele sabe que as almas vão ter cuidado ali. Eles vão recebê-las e através da unidade vai cuidar dessas vidas. A unidade atrai a atenção de Deus. Eles estavam unidos com um mau propósito e mesmo assim estava dando certo, ao ponto de Deus ter que pará-los. Se um povo, olha só, pegue isso.
Se um povo se une para construir algo que rouba a glória de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se unirá contra eles. Então entenda, se a sua unidade formal, se você se une com o propósito de roubar a glória que é somente de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vai parar você. Ele vai parar você, ele vai parar essa obra. Mas se um povo se une para edificar algo que glorifica a Deus, Deus se unirá em favor desse povo. Ah, meu irmão, isso é forte. Se nós nos unirmos para construir algo para a glória de Deus, para glorificar a Deus, cada um unidos, famílias unidas, para conquistar juntos pelas suas famílias, uma igreja unida, para trabalhar juntos, para edificar a igreja, para ganhar almas, algo que glorifique a Deus, Deus vai se unir a essa igreja. Amém? Então receba isso no seu coração. Receba isso no seu coração. E eu termino deixando para você aqui um exemplo muito lindo que eu ouvi o pastor Abe Uber dizendo. O exemplo do purê de batata. Ter várias batatas no mesmo saco não significa unidade. Elas estão juntas ali, mas ainda não são unidas. Agora, quando eles pegam essas batatas, fazem um purê de batata, meus irmãos, já não tem como mais separar. Tá tão unido, tão grudado, que você pode mexer no purê de batata assim, você não vai saber qual que é qual. Por quê? Porque estão unidos. É essa unidade que nós precisamos ter. A unidade do purê de batata. Tá tão unidos, que nós de fato vamos parecer com o Senhor e vamos parecer uns com os outros. Lembra de Pedro? Você é um daqueles que caminha com Jesus. E ele não, mas não teve como ele negar, porque ele se parecia com Jesus. Ele tinha se tornado um purê de batata com Jesus, então já não tinha mais como ele se esconder, não tinha como ele fingir de quem ele era. Nós precisamos ter esse nível de unidade com o Senhor e uns com os outros. Deixa essa palavra ao seu coração. Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra com mais pessoas, para mais pessoas serem edificadas. Curte aí essa palavra, para essa palavra chegar a mais pessoas. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Abençoe você, sua casa, sua família, seu ministério, sua igreja local, com toda sorte de bênção em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima.